Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa. Música por Felipe Tuller. No episódio de hoje, resenha da masmorra de uma página intitulada Túneis Fundos Demais, criada por Felipe Tuller e Miguel Melo. A ganância cega os olhos da satisfação. Mineradores anões descobriram um depósito de pedras preciosas. Infelizmente, sua ganância os levou a cavar túneis fundos demais. Ao romperem as paredes de um templo profano, os mineradores libertaram uma criatura bizarra que dizimou a todos. Túneis fundos demais é uma masmorra de uma página compatível com qualquer sistema. Conforme os personagens adentram o local, descobrirão que nem tudo é como parece. Uma entrada lacrada por dentro, os corpos de anões espalhados, mensagens estranhas nas paredes. Jogue para descobrir o que realmente aconteceu. Túneis Fundos Demais foi premiada como uma das 10 melhores masmorras de uma página no One Page Dungeon Contest de 2023. Para celebrar, oferecemos materiais extras para aprimorar sua experiência de jogo. Há mais no subterrâneo do que apenas pedras preciosas. O que você encontrará aqui? Uma masmorra de uma página completa e de fácil preparação, com um total de 18 salas, um panfleto para o mestre, contendo dicas sobre como conduzir a aventura e compilando as informações mais relevantes da masmorra, 4 fichas de personagem usando o sistema de regras do Vagar e RPG, 5 tokens personalizados para uso em sua plataforma de VTT favorita. Escrito e criado por Felipe Tuller e cartografia e layout por Miguel Melo, @minkdeent no Instagram. Salve, salve pessoal, aqui é o Felipe Tuller e no episódio de hoje a gente vai falar com o nosso amigo Miguel Minkdeent novamente, com um tema muito especial para mim e para o Miguel, que é sobre a nossa masmorra de uma página They Dug Too Deep, ou em português, Túneis Fundos Demais, que depois de muito tempo esperando saiu o resultado, finalmente recebemos a boa notícia de que ela ficou entre as 10 melhores no concurso One Page Dungeon de 2023. E aí, Miguel? E aí, Felipe? Pô, é isso, galera. Valeu a pena a espera. A gente ficou na ansiedade dele durante um tempo, até esqueceu. Do nada veio a boa notícia, né? E finalmente ela tá no ar também pra galera poder jogar, né? A gente recebeu a notícia, preparou os extras e tá aí pra todo mundo poder jogar. Sim, cara. Foi um trabalho feito colaborativamente, né? Uma produção Moira Games e Minkdeent. E a gente ficou um tempão fazendo, depois um tempão sob avaliação, né, dos jurados. E como eu disse pro Miguel, né, esse One Page Dungeon Contest é um negócio que eu gosto muito e eu acompanho já tem um tempo. E antes de vir aqui gravar, eu fui dar uma olhada, né? Eu fui ver desde quando tem esse concurso. E eu me surpreendi, porque ele vem lá de 2009, na verdade. Então, pô, muito tempo na ativa. E para você que não conhece, então, esse One Page Dungeon Contest, a ideia é que todo ano tem um tema e as pessoas criam masmorras de uma página ou aventuras de uma página dentro daquele tema e enviam, e um conjunto de jurados vai ler e testar as aventuras e ranquear elas. Então tem um vencedor geral do ano, tem um vencedor temático, que tem mais a ver com o tema do ano, e aí vem a categoria em que a gente foi premiado, que são as 10 melhores, né? Os Winner Circle, traduzindo literalmente de forma porca, seria o círculo dos vencedores. Então é meio que as 10 melhores, né, do ano, assim, que foram premiadas, recebem um agradinho, né? A gente vai receber aí um livro físico da Spill Nights, que organizou o concurso. Recebemos um prêmiozinho em dinheiro também. E, cara, gostaria então de deixar aqui registrado o meu imenso prazer em ter trabalhado com o Miguel nessa dungeon. Foi maravilhoso ver o meu rascunho horroroso ser transformado num negócio tão maravilhoso igual aquele que vocês puderam ver aí, vocês que viram a masmorra, aquele mapa lindo, isométrico, bonitão. Cara, eu que agradeço, velho. Eu que agradeço, né? Eu não conhecia nada desse universo, né? Tava bem por fora.
E aí tu veio me propor, nunca tinha ilustrado uma dungeon. Eu falei, pô, bora. Bora ver como é que vai ser. Tu até falou, né? Ah, vamos testando, cara. Vai desenvolvendo, vamos ver como é que vai sair. E a gente vai pra teste. Né? E aí, no fim, a gente foi tomando gosto. É meio que quase como uma game jam, né? 30 dias ali, tem um prazinho pra desenvolver dentro de um tema fechado. E aí sai um produtinho final, né? E, pô, foi muito massa, cara. Foi muito massa. E a gente até tava recapitulando agora o esboço, né? De como é que o Felipe tinha mandado uma print feita em Paint ali, com todo o conceito. Pô, foi um prazerzaço desenvolver, muito divertido. E fomos recompensados, né? Isso também foi muito maneiro. Sim, cara. Não só a recompensa, né, de tipo, ser premiado e ganhar essas coisas, mas uma coisa que tem sido muito legal, acho que o Miguel concorda comigo, é essa coisa de sentir que você está entrando na comunidade de alguma forma, que as pessoas estão lendo você, que você está entrando num lugar onde a graça, acima de tudo, é ler e jogar o conteúdo de outras pessoas, de experimentar as ideias que as outras pessoas tiveram. E era muito isso que me atraía justamente nesse concurso, porque o Miguel sabe de onde veio essa ideia de lançar uma One Page Dungeon. É que eu sempre gostei de fazer aventuras e campanhas com módulos. É um estilo de jogo que não tem muito hoje em dia, né? Mas que era muito comum, edições antigas do D&D, essa ideia de módulos, aventuras pequenas de 10, 20 páginas, fazer um mapa meio que modular, né, nesse sentido de ir acoplando, como se fossem várias DLCs, a gente poderia dizer, né, várias coisinhas que você vai encaixando no seu jogo e montando o seu próprio quebra-cabeça de aventuras. Então as One Page Dungeons me serviam muito na minha mesa aberta de Old School Essentials, que foi como a gente se conheceu, né, Miguel? Jogando juntos aí uma mesa aberta de Old School Essentials lotada dessas One Page Dungeons, que muitas vinham de fato desses compêndios que o One Page Dungeon Contest lançava, né? Todo ano tem esse manualzão que vocês estiverem interessados podem baixar aí, vários deles são de graça na internet. E aí tem isso, pô, mais de 100 One Page Dungeons de todo lugar do mundo, de pessoas de várias idades, inclusive esse One Page Dungeon Contest tem uma categoria que é a categoria meio que infanto-juvenil, assim, até, sei lá, 16 anos ou algo do tipo. Então, que também tem essa linha de premiação. Então é muito legal, tem muita coisa que você pode de fato usar no jogo. E é isso, né? Ao longo desses anos, desde 2009, foi atraindo cada vez mais adoradores desse estilo de jogo e desse tipo de conteúdo. É muito legal a gente ir compartilhando a nossa masmorra com as pessoas e saber que é uma coisa que as pessoas querem jogar, que tem outras pessoas interessadas nisso. E receber esse feedback das pessoas quase imediatamente foi muito surpreendente, né, Miguel? A gente postou nosso material extra para comemorar a nossa premiação e de cara já veio um rapaz e postou lá no nosso It um comentário falando: pô, eu achei no compêndio a aventura de vocês, joguei, foi assim, foi assado, gostei muito, parabéns. E então, pô, só sucesso, foi muito gratificante. Pois é, cara. Não, a gente entrou nessa onda justamente pra testar, né? Ver como é que era. Eu, principalmente, pra ver como é que era construir uma dungeon e aprender aí enquanto eu vi o Felipe projetando. E sair com um materialzinho legal no final, né? A gente nem considerava prêmio, nada do tipo, até porque a gente tava meio por fora. Aí depois que a gente foi vendo o contexto. Então, essa ideia de poder colaborar. E eu ainda curto muito tanto essa questão de competição. Acho legal participar de concursos, competições, coisas do tipo. Acho que estimula a criatividade pra caramba. E até nessa parte do design, a ideia de tu sintetizar, né? Então, na facu a gente tinha muito esse ponto de, pô, simplifica, né? Seja objetivo, tudo mais. E aí, quando eu conheci, dentro da nossa mesa aberta, o contexto de One Page Dungeon, de, pô, tem como tu jogar com uma parada que tá só numa folha sulfite, sabe? Só numa 4. Eu achei isso muito massa, sabe? E aí, quando o Felipe veio com a ideia, eu falei, cara, pô, maneiro demais, só vamos. E aí entra todo o desafio, né? Pô, como é que tu projeta um jogo onde a ilustração cabe nessa página junto com um monte de texto, junto com várias explicações e então, dentro de um tema fechado, né, também, que teve esse contexto do concurso ter um tema, e aí então tu tem que adequar tudo dentro desse tema. E o compêndio, também é outra parada que eu achei muito maneira depois de pronto, é ver como as outras pessoas interpretaram o mesmo tema, né? Isso também foi bem massa, né, Felipe? Sim. O tema desse ano foi And Still They Rise. O tema é sempre uma coisa meio aberta, né? Eles mesmos dizem, ó, deixa a sua imaginação interpretar essa frase da maneira que você quiser, essa coisa, e é um critério, né, do concurso,
quanto desse tema foi aproveitado no próprio questionário que você responde na hora de mandar a dungeon para eles perguntam em que sentido você interpretou essa frase, como que isso está na sua aventura. Então, And Still They Rise seria, a tradução literal seria algo do tipo, eles continuam nascendo, continuam se levantando. E a primeiro momento você pode pensar numa coisa meio de um ciclo, né? Uma ideia meio circular. Inimigos que morrem, mas continuam a voltar, algo meio undead, assim, coisas do tipo. Mas a gente viu, né, que no compêndio várias pessoas interpretaram de várias outras formas. A dungeon que ganhou é muito legal, né? Você tá meio que saindo da dungeon e meio que revivendo, assim. Tipo, seu personagem morreu e você tem que sair da dungeon. Então, se levantando novamente. Que o nome da dungeon é engraçado, né? Opa, ganhamos! E agora? E você começa a aventura, então, no final da dungeon, tentando sair. Enfim, só pra mostrar como que as pessoas foram interpretando isso de várias maneiras, né? Mas, aí falando sobre nossa experiência, mais especificamente, eu gosto também, né, como o Miguel falou, dessa ideia de afunilar a sua criatividade, né? O One Page Dungeon é muito isso. É como que você condensa suas ideias para colocar numa página sem que aquilo fique lotado de informação e que acho que é a tendência inicial de alguém que vai preparar um jogo ou preparar uma masmorra, né? Que é tentar colocar o maior número de informações possíveis. E o One Page Dungeon não tem muito como você fazer isso, né? Até porque ele fica esteticamente esquisito. Muitas dungeons de uma página, quando eu ia lá ler e pesquisar o que eu queria usar no meu jogo, eram descartadas de começo simplesmente porque eu bati o olho e pensava, cara, preguiça, muito texto, não vou conseguir ler isso. E várias dungeons que, na verdade, não tinham nem mapas muito elaborados, eram mapas super simples, feitos por alguém que claramente não era um grande artista, me chamavam muita atenção, às vezes pelo título, justamente pelo layout de ser bem diagramado e ter um mapinha bonitinho, um título chamativo e uns textos objetivos e tal. Então, foi um grande desafio fazer isso e acho que é legal justamente porque, como o Miguel estava falando, eu não sou artista. Por acaso, o Miguel colocou comigo para fazer esse mapa gigantesco, lindo, maravilhoso, que é isso, eu gosto sempre de falar, acho que várias pessoas concordam comigo, que nesse tipo de coisa, de material, pô, a arte carrega, sei lá, 90% do trabalho, né? É lógico que um design bem pensado ali, um design de aventura é legal de ter, mas, pô, quando você tem uma arte bonita, aquilo já chama a atenção imediatamente da pessoa, né? Só que é isso. Vários outros contests passados, as pessoas que ganharam e ficaram bem colocadas não eram pessoas grandes artistas, igual o Miguel aí. Eram mapas simples e tal. E é legal desse concurso é justamente, né, que é um bom lugar para você começar a botar seu pezinho no design e botar suas ideias para jogo, porque é uma coisa que não demora tanto para fazer, igual uma aventura, um sistema. É um negócio de uma página. Então você começa pequeno e com essa coisa da restrição, né, que a gente gosta de falar também, né, que a restrição ajuda a impulsionar a criatividade. Então, e aí já queria perguntar para o Miguel, né, que você disse que nunca tinha feito uma dungeon. E aí queria saber como é que foi a sua experiência, assim, de desenhar a dungeon mesmo, de criar esses elementos tão importantes que são da One Page Dungeon, né? O desenho comunica muito, eu acho que a gente partiu muito desse design, né? Que é a imagem, ela vai contar um pouco da história, vai contar um pouco do que tem nessa dungeon. Não vamos usar tanto recurso escrito, mas deixar a dungeon falar um pouco pela imagem, né? E como é que foi esse processo pra tu? Pô, então, mano. E valeu aí pelas palavras, né, pô? Mas, cara, eu acho que o grande ponto é esse que tu trouxe. De que muita gente que ganhou os outros anos e que ficaram em boas colocações não foi a arte que definiu. E eu acho que esse é um contexto legal desse tipo de concurso que, não vou dizer que, tipo, imparcialidade não é o nome. Mas que ele considera diversos aspectos, né? Roda em meses, e imagino que deve ter uma série de testes, porque demorou bastante tempo até a gente receber o feedback final. Mas justamente por isso que não é tipo, uma pessoa sabe escrever bem, ela vai levar, uma pessoa sabe desenhar bem, ela vai levar. Não, é todo um conjunto. Então foi muito massa trabalhar, porque eu não tinha, né, zero contexto assim de, pô, como é que projetava uma dungeon, o que tinha que ter dentro dela, né, como é que era, enfim, a parte por trás desse design. Eu tô nessa jornadinha aí de aprender, ilustrar, de testar coisas, experimentar coisas novas. E muito incentivada pelo Felipe, e aí chega a dungeon nesse contexto também. E eu acho que uma das coisas que foi muito maneira foi a forma que tu projetou aquela primeira print, que veio tudo bem organizadinho, onde
eu consegui bater o olho e começar, tipo, a acompanhar a jornadinha ali de 1 até 18, né? E acompanhando. E na minha cabeça já começava a imaginar os elementos, sabe? Tipo, pô, isso daqui é legal, pô, isso daqui dá pra. E já vai agregando, aqui explodiu, pô, mas por que explodiu? Como é que foi? Será que tem algum resquício dessa galera? Pedaço de corpo, coisa do tipo. Então acho que o mais divertido pra mim foi. Além de, claro, tem esses aspectos, tipo, tu ter que setorizar, tu não poder poluir muito. Então tem uns certos desafios ali de sombra, de isometria, tudo coisa que eu tive que aprender na raça fazendo. Mas a parte legal, o que eu mais me diverti é que como tinha o tema e como a dungeon que tu me mandou ali tava muito bem projetadinha nesse sentido de ter todo um contexto, todo um storytelling e, cara, visualmente começava a surgir em cada área que eu ia, eu pensava, pô, legal, aqui com certeza teria uma pá jogada, alguma coisinha. Aqui com certeza daria pra gente botar um corpo de um anão que foi explodido junto. A estética, né, de como a gente podia levar. E aí, até a escrita, né, dos anões, a gente bateu um papo lá aquela vez, eu falei, Felipe, não tem algum visual aí pra escrita que eu já tenha pensado? Não, cara, tá livre. Eu falei, então beleza. Então pra quem curte Hunter vs Hunter aí, vai ter esse easter egg também da escrita dos anões. Então tem tudo coisinha assim que a gente pôde ir brincando, que a gente pôde ir testando coisas pra manter ela coesa, né? Tipo, ela tendo uma coerência ali de áreas, então a parte da caverna, depois a parte do templo. E, pô, o projeto facilitou muito esse processo criativo, sabe? Deu liberdade, assim, pra ir pirando em cima. Sim, e bom lembrar, né, Miguel? Você citou a coisa da área 2 ali, por exemplo, as inscrições anãs. Não sei se você lembra, mas isso, na verdade, foi uma coisa que surgiu depois, né? Foi a gente conversando Putz, true. e pensando, Uhum. pô, e se tivesse um negócio escrito que acabou sendo, pô, uma das grandes, na minha opinião, umas grandes impulsionadores aqui do design, porque o storytelling da masmorra, da coisa da tensão e do mistério, eu acho que surge muito nessa área número 2, que é depois que supostamente ali os aventureiros vão descer o elevador e vão chegar e bater o olho naquele negócio escrito, que é um negócio meio misterioso, do tipo, sai fora, cuidado com, e não tem o complemento, tipo assim, aí É, já tem aquela coisa tipo, pô, e agora? E aí lembro que eu e Miguel assim, não, mas como é que a gente pode botar essa frase pra não entregar muito, mas ao mesmo tempo entregar? Então a gente foi naquela vai e volta, né? Então boa parte também do design da aventura não foi só eu, né? Foi eu e Miguel ali, nesse vai e volta, né? O Miguel desenhava um negócio e aí já vinha uma coisa tipo, pô, não, pera, isso que você desenhou, caraca, então vamos voltar e de repente a gente reescreve isso daqui que vai ficar mais legal assim. Então, é isso, né? A descrição informa o desenho, mas o desenho informa a descrição também, né? E então a gente foi indo, foi corrigindo, foi ajustando, foi fazendo uma coisa que tanto minha quanto do Miguel, tá tudo ali bem uniformizado nesse sentido, né? A gente mudou, por exemplo, o símbolo do tomo, né? Que era uma coisa, aí o Miguel foi estudando o símbolo e foi mudando e tal. E aí foi isso, a gente foi construindo em conjunto, assim. porque, tipo, enquanto vai ilustrando, vão surgindo gaps em si, né? Tipo, tem uma área ali que tá explicado que o conceito do design inicial era isso. Mas a área é muito grande e a gente precisa colocar outros elementos, né? Pô, o que a gente pode pôr? Então tem esse ponto, mas o contexto do símbolo legal é que acho que até o tópico que eu trouxe na época foi, pô, Felipe, que tu tinha vindo com uma proposta e eu falei, cara, isso restringe um pouco. Como o One Page Dungeon é pra ser esse suplemento, e aí a nossa visão da tua mesa aberta lá, né? Será que não seria legal a gente botar um negócio neutro? Criar um símbolo pra esse templo e ele funcionar independente da dungeon? Sabe? E aí tu concordou, a gente começou a criar em cima disso, porque esse era também outro ponto que a gente queria, né? Pô, não é preso a nenhum sistema, nenhum cenário. Isso daqui pode rodar em qualquer lugar. Como é que a gente vai ser neutro, né? Então a gente teve esse ponto também de dar flexibilidade pro mestre poder inserir isso como um módulo, como um adicional nas campanhas e aventuras que eles forem rodar, né? Exatamente. E aí, só para falar um pouco sobre a masmorra em si, né? O que que ela é, quais os temas e tal. Isso tá lá no nosso material extra, que é o folheto do mestre. Vocês podem ler um pouco de como surgiu a ideia e tal. Mas basicamente, então, a dungeon se chama Túneis Fundos Demais, brincando com essa ideia já muito perpetuada nos mundos de fantasia de que os anões são mineradores meio gananciosos. E que cavaram fundo, cavaram tanto que começaram a achar coisas estranhas. Então, a minha ideia foi pegar esse trope, né, esse tema difundido e tornar isso então o centro da aventura. E aí, como eu coloquei no folheto do mestre,
foi se delineando, então, temas centrais. E eu tentei enfatizar isso na descrição das salas e colocar isso lá nas áreas da dungeon. Primeiro, o tema da ganância, como eu disse, né? Que é algo muito presente nos estilos de jogos old school, OSR, essas coisas, já que o XP é por ouro. Então, a gente está tratando de um dos temas centrais desse estilo de jogo. E aí eu até falei lá, né, de que acho que esse é um tema que vai aparecer naturalmente, porque é o estilo de aventura mesmo, então já tá lá. Mas também tem, né, um tema bem forte ali de mistério e de horror também. Porque a ideia de uma criatura que você não pode matar com os meios convencionais é algo que num RPG que tem muitas mecânicas de combate coloca o jogo um pouco de cabeça para baixo, né? E é uma coisa que eu nem comentei isso com o Miguel, né? Mas é uma coisa que é uma experiência minha de videogame. Tem um jogo que eu gosto muito, que se chama Fatal Frame. Não sei se o Miguel conhece, né? É um jogo japonês de horror. Isso. É lá do Play 1, não é? É, no PlayStation 1. É um jogo em que você controla um personagem que tira fotos de fantasmas e tal. E o que me pega muito nesse jogo é que ele faz um pouco isso que eu tentei fazer na Masmorra, que é o horror do jogo surge em você não poder simplesmente deixar a sua adrenalina tomar conta de você e você sair atirando no monstro, né? Como seria no Resident Evil da vida. É tipo, como que você interage com uma criatura sem o uso da violência, que a violência não resolve, né? E isso, na minha opinião, deixa o cenário de horror muito mais horrorizante. Porque se você não pode gritar e sair atirando e sair batendo com as suas armas, o horror vai para um outro nível, né? E aí isso tem a ver também com aquele filme Alien. Vocês que viram, o Alien é um pouco isso também, uma criatura super evoluída, foi feita para caçar as pessoas. Então, a criatura não nomeada do Túneis Fundos Demais é muito essa ideia do Alien, né? É uma coisa meio Alien versão fantasia que eu tentei fazer. Então, como vocês devem estar percebendo, né? Não era uma masmorra muito com ideias muito inovadoras, uma vontade de fazer um negócio muito subversivo e muito louco. Foi, na verdade, né, uma tentativa de colocar no papel algumas ideias, de fazer um design objetivo, né? A gente tinha os objetivos em mente e tentar colocar isso no papel da melhor forma e tentar mostrar isso não com descrições imensas, mas tentar fazer um design que você jogando fosse sentindo essas coisas que a gente tentou pensar, né? Do tema da ganância, da sobrevivência, do mistério. E pelo feedback das pessoas, acho que a gente teve pelo menos algum sucesso nisso. Cara, total. Porque daí, ouvindo tu falar agora, é bem esse ponto, porque eu tive o desafio desses, que eu falei, de deixar um pouco coerente, né, e ter essas dificuldades da ilustração em si, de fazer caber tudo no lugar que vai ficar pequeno, e tu teve esse desafio de, tipo, pô, tem um monte de elemento de design que poderia ser usado, enfim, lore e um monte de coisa que dá pra se aprofundar quando tu tá planejando uma dungeon, né? Mas tu teve que se ater àquilo que era útil pra passar a ideia que tu pretendia, né? Então acho que o brilho dela, nesse sentido de ser simples, objetiva e ter muita oportunidade de jogo ali dentro, né? E um dos aspectos do design que pra mim que eu acho mais massa é o fato de tu tá mergulhando, né? Então essa ideia de túneis fundos demais, quanto mais fundo tu tá indo, quanto maior a tua exploração da dungeon, mais longe tu tá da saída, né? Então tem todo esse contexto também de ter a rota de fuga, de tu tá explorando um lugar que tu tem que ter um certo retorno, porque boa parte das dungeons que a gente vai jogar é tipo, sai matando, tu sabe que a parte de trás tá basicamente limpa, vai ter um encontro ou outro aleatório, mas tu sai limpando, cata o dinheiro e volta. E aí a tua volta tá garantida, né? Mas aqui dentro nem sempre. Então acho que esse aspecto de design é um dos que eu mais curto. É legal você comentar isso, né? Porque uma das coisas intencionais que eu coloquei foi também terem saídas diversas, que é uma coisa que foi muito difundida por um artigo lá do Justin Alexander, um cara que tá sempre com a gente aqui no Tomos Revelados. Sou fã. Pois é, somos fãs. Que tá num artigo muito famoso dele chamado J. Quinn The Dungeon, que depois o título mudou, né, para Chandring The Dungeon. E é em homenagem à autora do módulo Cavernas de Trácia, lá do começo do D&D, que inclusive, infelizmente, veio a falecer semana passada. É uma moça trans que criou uma aventura super impactante na coisa de design de dungeon. E aí, artigo em homenagem a essa designer chamada Janelle J. Quay, que ele
batiza o artigo por conta do sobrenome dela, e depois veio até ter uma polêmica, né, porque ela não gostava dessa ideia de ter o nome dela associado ao texto, por motivos que me fogem quais são, e aí ele mudou, né, botou Chandler in the Dungeon, uma brincadeira com o nome do blog dele, com o sobrenome dele, né, Justin Alexander. Mas enfim, e aí nesse texto, uma das coisas que o Justin Alexander fala, e eu concordo, que é muito legal nesse dungeon, é que ele tem muitas formas de você acessar o dungeon. Tem entradas alternativas, saídas alternativas. O mapa, ele faz loops, que é uma coisa que eu tentei colocar também, né? Não tem um caminho linear para você chegar no final da dungeon, né? Não é uma coisa tipo de início, meio e fim pré-determinados. Vai muito do que os jogadores querem fazer, para onde eles querem ir, quais informações que estão nos lugares adjacentes. Então, para ser essa coisa, né, de um espaço para se explorar e uma grande caixa de areia de brinquedos. Essa ideia de que você está usando os elementos da masmorra para brincar, né? E uma coisa que me deixou muito feliz foi ouvir num dos feedbacks da resolução da dungeon de uma das pessoas que jogou, foi essa, né? Tipo, e aí a gente colocou a dinamite num carrinho, empurrou o carrinho. E eles estavam ali justamente para isso, né? Para fazer essa coisa, desses elementos que estão ali, os elementos do mapa para você brincar e usar conforme a criatividade mandar, né? Eles não estão ali para cumprir uma coisa específica. Não era minha ideia colocar assim, o dinamite está aqui para você fazer isso, o carrinho está aqui para você fazer isso, as armas estão aqui para você fazer isso, né? É uma coisa meio... Eu estou propondo uma situação, como o próprio Justin Alexander fala, né? Estou propondo uma situação e a resolução são os jogadores que vão criar e a solução de como que vão resolver as coisas está na mão deles. Eu fico curioso com a quantidade de possibilidades que tem de interpretação, né? Porque até fechar todo o contexto da criatura e coisas do tipo, né? Do templo, pode ter aventuras que as pessoas nem cheguem ao templo em si, né? Que rodem ali por dentro e fechem aquela sessão só lidando com uma criatura que é imortal e é isso, né? Então tem N possibilidades e eu fico imaginando como é que seriam essas resoluções, isso é muito maneiro. Sim, né? Porque a criatura ela pode ser morta, os jogadores podem simplesmente desistir de matar a criatura e ir embora, e aí o mestre pode usar isso como a criatura saiu e agora ela tá rondando o mundo lá fora. E tem aquela área, né, a área 10, que é o lago, que eu deixei em aberto de propósito, dando um gancho para futuras aventuras, né? Do tipo, tem um lago aqui subterrâneo, para onde isso vai? Será que liga em alguma outra aventura? Será que vai em algum lugar específico que o mestre já preparou ou ainda não preparou, mas dali ele teve alguma ideia, né? E a própria ideia de um culto ali, que culto é esse? Quem é esse mago? Não tem o nome dele, né? Então são coisas que estão todas em aberto de propósito para você aplicar no seu jogo e adaptar da forma que você quiser. Não, e até a criatura é um próprio elemento de narrativa muito interessante, tipo, pelo fato dela, tipo, não ter uma características próprias embutidas nela já, dá muita abertura pro mestre. Por exemplo, quando ela for morta, como é que ela volta? Ela volta, tipo, o corpo dela se reconstitui ou ela tem que estar com o corpo intacto ali? Como é que é esse retorno, né? Porque pode abrir brecha pro pessoal se questionar, tem mais de uma criatura ou é a mesma, sabe? Então, eu acho que esse tipo de narrativa também que a Dungeon propõe é muito maneira que abre mais um leque, né? Usando um dos elementos, já só a forma do mestre narrar, já pode imprimir nos jogadores uma série de questões que estimulem eles a investigar mais, né? Com certeza. E isso, inclusive, foi um toque do Miguel para deixar a masmorra mais adaptável, né? Porque a minha ideia é que fosse uma coisa mais específica, do tipo uma espécie de demônio, algo do tipo. Então, um lore meio definido, assim. E aí foi a coisa do Miguel falar, pô, não seria melhor deixar em aberto? Uma coisa meio uma criatura. Que criatura? A gente não sabe. E é isso, se o seu jogo faz sentido ser um demônio, um espírito, uma sombra viva, fica a cargo dos jogadores, dos mestres decidir. Tudo isso faz parte da ideia do design, né? Mas aí, Miguel, eu acho que você lembra disso. Na mesa aberta que a gente jogou, essa dungeon existia. E você jogou essa dungeon. Só Lembra? que ela era bem diferente. A ideia era outra. Inclusive, a referência não era muito o Alien, mas era meio que um outro filme. Era meio um Poltergeist. Não sei se você lembra, mas tinha uma sala que você abria e era muito a cena do Poltergeist lá do final do filme. Que as pessoas abriam a porta de um armário, de um quarto, eu não sei. E aí tinha tipo um bicho sugando as pessoas pra dentro. E rolou essa cena, né? Inclusive, o Miguel lembra o que aconteceu nessa cena. Fala pro pessoal. Lembro bastante, cara. Não, o primeiro item mágico do meu personagem, que já tava jogando há bastante sessões aí, alguns meses já,
primeiro item mágico que ele pega uma sala antes de abrir essa porta. E é justamente o item mágico que o bicho suga, né? Então eu fiquei, sei lá, alguns minutos com o item mágico e já perdi ele na sequência. Foi engraçado. Mas eu lembro bastante, cara. Eu lembro bastante. Até era a parte que a gente explorou, por isso que eu digo que tem muita possibilidade que o pessoal pode nem chegar a explorar o resto, porque basicamente, se for ver o que era parecido, né? Mas o contexto hoje mudou completamente. Mas a gente foi, tipo, até as 6, vamos dizer, tipo, um recortezinho ali de 5 salas iniciais, e era completamente diferente a combinação dos elementos, né? Mas eu lembro que já rendeu o jogo pra caramba com, sei lá, 5, 6 salas. E essa daqui tem 18, né? Então eu fico imaginando, tipo, caraca, dá pra rodar muita coisa aqui dentro. E aí a dungeon, nessa época, ela tinha uma proposta um pouco diferente. A ideia era de que tinha um monstro meio que sugava itens mágicos, né? Então tinha toda essa coisa. Extraplanar, né? Exatamente, era um bicho meio extraplanar. E aí, por que que o Miguel perdeu o escudo mágico dele, né? Porque a criatura preferia sugar o item mágico e absorver a energia lá do item mágico do que os personagens, enfim. Era um negócio que nem lembro mais exatamente, mas era uma pegada um pouco diferente. E ela tinha todo um contexto de lore, né, da nossa campanha. Então, mais um ponto da One Page Dungeon de, tipo, pô, embute e elementos que tem a ver com o resto da aventura, né, do cenário. Ah, sim, com certeza, né? Mas aí falando da especificidade dos nossos extras, né? Que a gente criou a masmorra para ser de fato system agnostic, como o pessoal gosta de chamar, não é atrelada a nenhum sistema. Porém, a gente colocou nos extras um material voltado para um sistema que eu estou testando, vindo muito da experiência da mesa aberta do Old School Essentials e da vontade de criar um jogo de fantasia, de aventura, sobrevivência e exploração um pouco mais simples do que aquilo que a gente estava jogando e também inspirado um pouco mais nessa pegada do NSR, jogos um pouco mais simples, um pouco menos de regra e também com um pouco mais da minha característica de mestre, uma coisa um pouco mais narrativa, não só personagens que são números, mas que têm desejos, descrições de atributos e que principalmente a maneira de lidar com os itens não é aquela coisa de listar cada item pormenorizadamente que você tem, quanto cada um pesa, mas também não deixando de lado a ideia de que o que você carrega, quanto você carrega é importante. Então o inventário nesse jogo do Vagari é medido por espaços, e nesses espaços entram não só os itens, mas também condições negativas, como medo, desorientação, que o seu personagem vai sofrendo conforme o jogo vai avançando. Então tá sendo uma experiência bem legal, caso você queira testar, é só entrar no it.io da Moira, o endereço é moira-games.itch.io/vagari-rpg, e aí você pode baixar lá de graça e testar. Caso você teste, só mandar uma mensagem para mim, mandar um feedback que eu vou agradecer bastante. E aí fica o convite também, caso você queira jogar com a gente, seja o Vagari, seja testar essa masmorra, testar a Túneis Fundas Mais, entra no Discord da Moira Games que você vai ser muito bem recebido e lá a gente joga coisas diversas, não só SR, e eu vou deixar todos esses links na descrição para vocês. Enfim, voltando então agora para a discussão sobre o Túneis Fundas Mais, e aí a gente criou umas fichas de personagens, a gente criou alguns tokens, a gente criou tokens da criatura, desses 4 personagens de sugestão. A gente criou então esse folheto do mestre, que além de ter um pouco do background da masmorra, lá também tem informações chaves do jogo, como os itens da masmorra, quais salas elas estão, né? O item mágico da sala 5, os dinamite que tem na sala 3 e 7. Tem uma pequena ficha da criatura, uma sugestão do que eu acho que seria essa criatura, que, novamente, não necessariamente precisa ter aqueles poderes que estão ali, mas é o que eu, enquanto mestre, pensei lendo a própria dungeon. Você pode, enquanto mestre, interpretar de uma outra forma. De repente, nem é uma criatura que vai ter um status muito bem definido, já que é um bicho que está ali para só atazanar os jogadores e tal. E aí a gente também criou ganchos e rumores. São 6 pequenos ganchos e rumores para ajudar a situar essa masmorra, que é uma coisa que a gente cogitou, né? Colocar na masmorra, mas a gente decidiu não colocar, talvez por falta de espaço, não me lembro muito bem agora. Que são coisas que ajudam os jogadores a entrarem nessa masmorra e ter um motivo extra, além de só ir lá pegar ouro e coisas do tipo, né? Algo que acrescente, então, a aura de mistério do espaço, algo que eles já ouviram, ou estão ali atrás de algum NPC, algo do tipo. Enfim, os usos delas são muito variados.
E aí até pode vir a brincadeira do, mas aí não é One Page Dungeon, né? Porque tem um monte de material adicional, mais texto. Mas a ideia internamente aqui foi que a gente também mestre, então a gente teve a empatia de, pô, e se a gente antecipasse algumas preps, né? Tipo, a gente já facilitasse a vida do mestre com coisas que ele já teria que parar pra pensar, né? Então, tipo, roda tranquilamente a dungeon só aquela página. Tanto que a gente teve o feedback da pessoa que pegou direto lá do compêndio. Mas a gente pensou, pô, ficha, token pra botar em VTT, né, coisas do tipo. E algumas informações da Dungeon pode ser muito útil pra rodar rápido, né? A pessoa imprime o kit inteiro, senta com o pessoal e joga rápido, sem muita preparação prévia, né? Então facilita a vida do mestre. Bem, acho que é isso, né, Miguel? Novamente foi um grande prazer trabalhar contigo. Foi, pô, gratificante demais. Foi muito legal ver essa coisa surgindo e mais legal ainda ver ela agora na mão do pessoal. E aí, só para lembrar, para você que não viu ainda, essa masmorra tá lá no it da Moira, é moira-games.itch.io, e você pode baixar, é de graça, tem todos os materiais em inglês e em português, os tokens, as fichas, e é isso. É isso, cara. Pô, agradeço também pela oportunidade, mano. Vamos nessa, que vem outro projetinho em conjunto aí, porque foi muito maneiro. E, pô, quem jogar, deixa lá o comentário, né, também, porque é o que a gente mais tá gostando de é ver o feedback do pessoal, ver como é que rodou nas mesas e tal, isso tá muito maneiro. Exatamente, deixe um comentário no nosso Instagram lá, do Mink Dente da Moira Games, no it.io da Moira, se você quiser, no próprio Discord, se você tiver a fim de colar lá com a gente e trocar uma ideia. E já que a gente tocou nesse assunto de mais projetos, Miguel, diz pra gente aí o que vem no ano de 2024 do Mink Dente, quais são os seus planos, que você possa compartilhar aí com a gente. Caraca, não, a gente até brincou, eu acho que foi esses dias aí, da quantidade de ideias que tem, e o difícil é o tempo, né? Mas não, tô fazendo alguns testes lá, em questão de ilustração, né? Compartilhando bastante coisinha que surge do playtest do OC, que é o cenário que eu tô desenvolvendo. Então, a ideia é que esse ano já saia o cenário, pelo menos o livro base, pro pessoal poder jogar. E a dungeon saindo, ver as coisas acontecendo, assim, já deu aquele gás que precisava pra colocar o projeto na rua. E é isso, quem quiser acompanhar lá, Mink The Ent no Instagram, é onde eu tô postando mais. Vão ter algumas novidadezinhas, mas o principal mesmo é ver o cenário de Orc saindo aí pro pessoal também rodar nas mesas e poder jogar. Maravilha, Miguel. Da Moira Games, a gente tem também alguns projetos. Alguns ainda estão no papel, mas em breve, muito em breve, vocês que acompanham o Instagram da Moira Games já viram que vai sair uma outra One Page Dungeon, que era projetada para ir para o Contest também, mas por problemas pessoais aí acabou não rolando. E em breve estará nas mãos de vocês gratuitamente com ilustração incrível também. Vocês podem ver um pouquinho lá no Instagram. Então é isso, pessoal. Joguem lá a masmorra, falem com a gente. Se quiserem jogar com a gente, só mandar uma mensagem. Estamos aí para isso, para somar e para compartilhar as coisinhas com vocês. Miguel, grande abraço. Grande abraço. Valeu pela sua participação e valeu, galera. Vamos que vamos. Valeu. Você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados. Tomos Revelados é um podcast produzido pela Moira Games, no qual desmistificamos textos sobre RPGs de mesa através de traduções e comentários. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a Moira Games no Apoia-se. Basta entrar no link apoia.se/Moira Games. Você também pode conferir os nossos jogos e suplementos no it.io, no endereço moira-games.itch.io. Junte-se também ao nosso canal do Discord e participe de nossas mesas abertas e eventos. Este e demais links podem ser encontrados na descrição deste episódio. Boa jogatina e até a próxima!